Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, tudo bem? O meu nome é Rosana Stenck, eu sou discente do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Um Estudo sobre Monumentos e Decolonialidade, né? Que é um tema que agora vem sendo bastante debatido, investigado, enfim, revisado também. Eu vou trabalhar alguns aspectos de uma experiência que eu estou analisando, né? Então, essa comunicação, ela faz parte do simpósio temático número 10, né? Que é a educação da história, memórias e patrimônio. Então, vou tentar discutir a partir dessas perspectivas também, e relacionando com alguns teóricos que eu tenho trabalhado, né? E é um prazer estar aqui com vocês na 15ª Jornada Virtual Internacional, né, em pesquisa científica e na 15ª também Jornada Virtual de Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Pois bem, o que ponho, né, a princípio nessa pesquisa, né? Eu vou fazer apenas um recorte, claro. Uma reflexão crítica sobre os modos hegemônicos de narrar o passado, né? Articular isso aos debates historiográficos, com alguns autores da teoria da memória, das práticas artísticas contemporâneas também, porque eu vou trabalhar com um monumento, né, uma obra de arte. E a partir dessas perspectivas pós-coloniais e também culturais, vou examinar como a história, a arte, o patrimônio são campos, e sempre foram, na verdade, né, de disputas simbólicas e que também são atravessados por exclusões e silenciamentos, né? O curso dessa pesquisa, na verdade, ainda em desenvolvimento, ela acaba abordando assim uma crítica também à historiografia moderna eurocêntrica, a conceituação de memória cultural como forma e política do passado, e a ideia de que a gente pode trabalhar com uma história potencial, que é a proposta da Ariela Zuair, e como prática ética também, né, de escuta e de reconstrução. Pois bem, então eu vou basear esse estudo, né, em alguns autores, como o Andreas Huijsen, o Chakrabarty, né, que é esse teórico indiano, que também tem feito contribuições bastante significantes nesse sentido, e a lei da Asmin, né? Pois bem, com foco nesses debates contemporâneos e também, de certa forma, questionando a autoridade do registro histórico tradicional, né, essa abordagem, ela tenta não se limitar a uma região geográfica específica, embora a gente faça um estudo de caso, mas enfatizar os efeitos coloniais, globais da modernidade. Então, primeiro, né, essa pesquisa, ela vai analisar uma obra que é uma instalação de um artista uruguaio, negro, né, contemporâneo, onde ele vai trabalhar com vários aspectos que despertaram muito minha atenção e que, como que eu vou dizer, eh, além de chamar minha atenção como uma pessoa que estava visitando aquela exposição, porque foi assim que eu fiquei conhecendo em Montevidéu, no Uruguai, mas também que me instigou a pensar sobre e buscar fazer uma discussão teórica sobre esse tema e a forma como ele tem trabalhado. Pois bem, o nome dessa obra é Fé de Erratas, El Camongueiro de José Belloni, né?
E o artista que eu estou trabalhando é o Alejandro Cruz, que é esse artista negro uruguai que eu citei, né? Então, assim, ao longo da vida dele, ele tem se dedicado também através enfim, dos seus inúmeros trabalhos e desdobramentos, né, como artista visual, de fazer uma crítica bastante contundente à memória oficial racializada no espaço público latino-americano, mais especificamente uruguaio. Pois bem, quando ele reinterpreta uma escultura, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma escultura que foi erigida, que foi criada em 1932 e que se chamava El Aguateiro, do José Belloni, ela foi erguida nesse período para celebrar o que era, nesse momento, celebrado, né, o centenário da independência uruguaia. Então, o que que Alejandro Cruz propõe, né? Ele propõe uma coisa que eu achei bastante interessante e bastante potente nesse sentido, que é uma operação estética e política que acaba por desestabilizar representações históricas consolidadas eh, da, da memória e da população negra do país, tá? No caso do Uruguai, embora ele esteja no Brasil. E a partir dessa análise comparativa entre o monumento original, que eu vou falar daqui a pouco, e a instalação contemporânea, acaba que eu fui fazendo relações, porque ele, na prática, ele é, vai trilhar um caminho que vai da arte pública, mas ele vai mostrar também como que a arte pública ela pode funcionar como uma linguagem crítica para reativar memórias e memórias subalternizadas, no caso, e também para propor formas simbólicas de reparação, o que eu acho muito interessante nesse sentido, que eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é que ele consegue fazer isso num gesto ousado dentro da linguagem que ele se propõe de artista visual, e ao mesmo tempo ele traz um impacto, né, para o espectador, enfim, para a pessoa que está se inteirando dessa obra. Então, primeiro, o trabalho parte da constatação de que os monumentos públicos, eles não são instâncias neutras, é claro, mas eles são arenas de disputa simbólica e política. Em particular, essa escultura El Aguateiro, ele apresenta o quê? Como que é essa escultura? Ela é feita numa praça, né, nesse ano, em 1932, e ele apresenta um jovem negro atlético como símbolo em homenagem à raça negra. E aí já tem alguns estudiosos, assim, alguns historiadores, especialmente um que é o Pereira Valdez, em 1965, ele vai apontar para alguns erros, alguns equívocos históricos oriundos das representações coloniais no Brasil, no Uruguai, que vão perpetuar estereótipos racializados, né? Porque o que que acontece? Esse José Belloni, que era um descendente de italiano, e que viveu a maior parte da sua vida na Europa, se formou lá, enfim, ele vai se basear na obra num desenho de um viajante europeu do século XIX, e ele vai representar um negro, e ele vai denominar que esse negro ele pertence a uma etnia que nem, no caso, foi uma das etnias que foram para o Uruguai, mas sim para o Brasil. Então, ele começa já incorrendo em vários erros, que ele vai consultar um outro artista, né, europeu, que vem e que é o Debré, né, que é bastante conhecido, e faz uma viagem, e ele vai reproduzir essa escultura falando que era um negro da etnia Urubá, que não estava presente, né, nesse período colonial no Uruguai, e sim no Brasil. E ele vai denominar de elaguateiro. O que que significa isso? Elaguateiro era o escravo que tinha a função de carregar um tonel de madeira
na cabeça carregando água. Só que essa figura representada pelo Debré não era o aguateiro. Então ele se engana mais uma vez, porque ele acaba fazendo a representação do que lá no Uruguai se chamam de camungueiro e que aqui no Brasil se chamam de homens tigres, que eram aquelas pessoas escravizadas, geralmente homens, que tinham a função de carregar os excrementos humanos para uma praia, um rio, enfim. E que no decorrer desse caminho, muitas vezes o líquido derramava, e aí, por conta dos componentes químicos, acabava formando listras no próprio corpo desses homens, por isso homens tigre no Brasil e ele camangueiro no Uruguai. Então, assim, ele vai fazer uma homenagem em 1932 ao José Belloni, e ele escolhe a figura do aguateiro, mas ele diz que é um negro da dinastia, da etnia Yorubá, e que era um aguateiro, quando na verdade era um camangueiro. Então existem uns equívocos bem grandes aí, só para começar. O que que acontece? Até hoje, a obra dele, que é bem grande, né, do José Belloni, porque ele foi o grande escultor uruguaio, ainda são bastante relevantes e tudo mais. Então, essa crítica também, ela é bastante importante nesse sentido, para a gente reinterpretar essas coisas, né? Essas, enfim, essas formas de representação. E o que é que o Alejandro Cruz faz? Ele representa o camangueiro ou o aguateiro de Belloni dentro de uma pequena caixa de acrílico com um pouco para baixo da cintura, com urina tratada quimicamente do próprio artista e transparente, né? Acrílico transparente, e aí ele representa em miniatura, e ele vai chamar de fé de ratas, né? Por conta dessa sequência de erros, enfim, do Belloni. E ao miniaturizar, confinar e submergir essa figura na obra Fé de Ratas, o que que o Cruz faz? Ele realiza uma intervenção crítica bastante interessante, que reposiciona a memória afro-uruguaia no presente, né? Então, assim, a ideia é essa, né, central, assim, do meu trabalho, analisar como que Fé de Ratas tensiona narrativas hegemônicas de memória, de identidade, no Uruguai, e a partir do diálogo com autores, como eu disse antes, a Leida Asman, o Chakrabarti, o Stuart Hall também, Verena Shepard, entre outros. Por quê? Porque parte-se da hipótese de que a arte contemporânea, né, pelo menos para mim isso é muito forte, né, como historiadora, então a arte contemporânea ao intervir sobre dispositivos tradicionais, assim, de memória, como monumentos, museus, ela atua como ferramenta de reinscrição simbólica e de produção de subjetividades insurgentes também, né? Então, assim, metodologicamente falando, né? É uma pesquisa que combina uma análise histórico-crítica, teorias da memória também e estudos coloniais, mas a partir da perspectiva da arte, né? E o corpus principal é composto pela obra El Aguateiro, 1932, do José Belloni, e Fé de Ratas, do Alejandro Cruz, em 2021, né? Ou seja, quase 100 anos depois. Né? E aí essas obras são analisadas em uma perspectiva comparativa e a investigação ela é sustentada é, em cima desses teóricos que eu já citei, né? E o método analítico, ele parte da iconografia crítica, da análise discursiva das obras, dos seus contextos de produção e também de recepção, né? Como resultados de discussão, a gente pode dizer que a escultura lagoateira, ela foi concebida no contexto das comemorações, como eu disse, do centenário da independência uruguaia, inserindo-se num projeto de construção da identidade nacional, que obviamente
privilegiava imagens idealizadas, eurocentradas da população, e a figura homenageada, um homem negro portador de um recipiente de água, ele representa não o aguateiro, como eu disse, mas o camungueiro, que é o trabalhador responsável pela remoção dos excrementos, né? Então, o que que acontece? A instalação, ela acaba utilizando tecnologias digitais, como a impressão em 3D do próprio corpo do artista como matriz escultórica e depois miniaturizada, e a figura ela é colocada numa escala reduzida, encerrada, né, fechada em uma caixa de acrílico e submersa em urina tratada, criando então um ambiente turvo, claustrofóbico. Então, assim, o que que é que a gente pode ponderar a partir dessas questões? Primeiro, o gesto de cruz, como artista visual, ele inverte a lógica da monumentalidade e da celebração oficial, promove o que o Huyssin, por exemplo, define como um contramonumento, e uma prática também que desloca significados e evidencia mecanismos de silenciamento da memória. Então, assim, a leitura dessa obra, ela é bastante potencializada e é pensando a partir das histórias potenciais da lei da Eisner, que distingue o que que é a memória funcional da memória armazenada, então vai acabar abrindo um campo de discussão sobre camadas de memória armazenada, como os registros do Debré ou do estudo de Valdez, para controlar a memória funcional da celebração do oficial do centenário, né, que até hoje ainda é bastante dominante no imaginário urbano de Montevidéu. Pois bem, além disso, a proposta dele também articula o pensamento decolonial de, por exemplo, Aníbal Quijano e as críticas de Fanon, né? Poderíamos caminhar, enfim, por várias vertentes e sobre os efeitos subjetivos da colonização, expondo como essa memória racializada está inscrita no espaço urbano por meio de dispositivos materiais e simbólicos, em consonância também com a Verena Shepherd, que a obra denuncia as limitações das políticas de reconhecimento meramente simbólicas e propõe outras formas de reparação histórica. Pois bem, espero que eu não esteja falando muito rapidamente, que vocês possam me compreender. Eu tenho o péssimo hábito de falar muito rapidamente, né? Dimensão performativa da obra, né, que vai incorporar o corpo negro do próprio artista, reforça ainda mais a crítica à reificação da memória oficial, né? E aí, pensando no Chakrabarty, trata-se de desestabilizar temporalidades lineares e universalizantes, abrindo espaço para outras formas de resistência e também de agência histórica, né? Então, nesse contexto, a gente vê que a figura do camangueiro, ela emerge como um símbolo do que a gente chama de racismo estrutural presente na nossa sociedade. Por quê? Porque ele vai estar isolado, reduzido, imerso, como eu disse antes, em um líquido turvo, ele se condensa com os efeitos da exclusão e do silenciamento. E a obra também, ela pode estar inserida, ela pode estar inserida e sendo discutida também num debate mais amplo, como, por exemplo, os debates sobre museus e espaços de memória, né? E que a gente já tem várias experiências aqui no Brasil, como o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, do Cemitério dos Pretos Novos, né? Também na Bahia. E tais experiências, elas operam entre memória, a memória que a gente chama de memória institucional, mas também a memória popular, né, com novas formas de visibilidade e também de pertença, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que o conjunto da obra do Alejandro Cruz, né? Principalmente no caso o Fé de Ratas, que eu peguei para trabalhar aqui nessa breve comunicação, ele é uma poderosa intervenção artística e política sobre esses dispositivos de memória pública no Uruguai. E quando ele visita criticamente a escultura do Aguateiro, ele desafia essas narrativas nacionalistas ainda presentes e que remetem ao batilismo, enfim, várias questões específicas aí da história
uruguaia. E o gesto de miniaturização, né, de confinamento, de submersão, articulação do corpo, arte, memória, acaba que inscreve isso, né, essa obra, num campo contemporâneo, né, da arte. E como desdobramento, a gente pensa na relevância de investigações comparativas nesse sentido sobre práticas artísticas críticas aqui do Cone Sul, né, quando a gente pensa em América do Sul, bem como no mapeamento de contramonumentos e dispositivos de resistência simbólica. Então, assim, para mim, pensar a arte como forma de reparação simbólica e epistemológica também, né? Isso, as duas coisas revelam que pode ser uma via potente para reimaginar os vínculos entre memória, justiça e democratização do nosso passado. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E, é claro, estarei aberta para mais questões, etc. E meu e-mail vai ser disponibilizado. E eu espero que tenha sido claro e que vocês tenham se interessado por esta pequena comunicação, ok? Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.